E aí, pessoal, beleza? Hoje não falando sobre, eu vou estar falando sobre uma notícia séria que aconteceu, né? E sim, aconteceu lá no Japão. Então, assim, caso você não goste de notícia séria, né? Eu recomendo você assistir outros vídeos no canal que provavelmente você vai gostar mais, né? Assuntos que não são, de uma certa forma, falando sobre coisas sérias, né? Tem outros quadros aqui no canal, mas enfim. O assunto do vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre o brasileiro que sumiu lá no Japão, né? No caso, supostamente sumiu, porque ele apareceu, só que não como as pessoas gostariam que eu fosse, né? No caso, a família dele, né? Então, assim, espero que vocês entendam, né, o vídeo de hoje. Eu vou estar falando sobre outras coisas que também já aconteceram lá no Japão, né? No caso, com os brasileiros que moravam lá e com os japoneses, né? Porque eu acho que é um assunto legal de se falar, por mais que muitos não vão gostar, eu acho que vai ser um vídeo bem informativo. Então, espero que gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, como eu falei, esse assunto vai ser um assunto sério, né? Que eu vou falar sobre os brasileiros e os japoneses de novo, né? Como eu falei, caso você não goste, pode pular para outro vídeo que não fale coisas sobre assuntos sérios, mas que eu fale sobre assuntos mais normais, né? Que todo mundo já conhece e que muitos youtubers fazem, né? Como o meu último vídeo que eu fiz sobre falando sobre o Dia dos Namorados na cultura oriental, né? O Valentine's Day. Que esse vídeo tá bem legal e que muitos ainda não assistiram. Então, espero que até eu postar esse vídeo vocês tenham assistido. Mas enfim, vamos pro assunto do vídeo de hoje, né? E bom, para começar, o assunto de hoje meio que já aconteceu alguns dias atrás, né? E é um brasileiro chamado Daniel Araújo Claudino, de 22 anos. Ele foi para o Japão, né? Mas a família dele disse que não sabia o porquê ele ia para o Japão, né? E ele não falou também nada, então assim, a família também não suspeitou o porquê, mas ele simplesmente, de um dia para o outro, ele foi para o Japão, né? Que foi no dia 24 de janeiro, né? E desde então, assim, ele sumiu, né? Ele chegou no Japão no dia 24 de janeiro, como eu falei, né? E, enfim, a última notícia que a família dele tem, na verdade o irmão, é que ele falou que o Daniel, né? Ele acabou chegando no Japão e que ele ia pegar um outro voo para Tóquio, né? Só que desde então, o Daniel ele não mandou, digamos, não mandou mensagem para o irmão, para a família em geral, né? E aí a família ficou preocupada, né, obviamente, com o sumiço dele e acionou a polícia, né? E bom, como acho que vocês já devem ter visto a notícia, meio que não foi nada bom pro Daniel, né? Que enfim vocês vão ver no próxima parte do vídeo, que vai ser agora. Para quem não soube o que aconteceu, eu vou estar explicando. E para aqueles que já sabem da história, né? Isso vai só ajudar vocês a entenderem melhor, né? Depois eu vou falar a minha opinião e falar algumas coisas que poderiam ter suspeitado, mas que não foi suspeito nem pela família e aparentemente não, nem pela polícia do Brasil, né? Então assim, vou dar minha opinião e falar um pouco mais sobre. E bom, o que aconteceu foi o seguinte, né? Antes do Victor acabar indo para o Japão, ele teve que pegar um voo, né? E esse voo não parou diretamente no Japão, até porque seria um voo cansativo. E geralmente quando é um voo de um país para o outro, tem escalas, né?
E a escala que o Vitor fez, né, foi para o Catar. Catar? É, Catar. E justamente depois disso ele foi para o Japão, na qual o avião dele pousou no aeroporto de Narita, que fica, se eu não me engano, em Osaka, né? E aí a polícia meio que prendeu ele por porte de drogas, né? Eu não sei se que tipo de droga que ele foi preso, né? Que acharam com o Victor, mas ele foi realmente preso por porte de drogas, né? Só que a advogada, né, do Victor disse que, na verdade, ela suspeita que meio que armaram para ele, que ele era inocente, e o irmão, ele meio que tentou falar bem, né, do irmão do Victor, na qual ele falou que o Victor era uma pessoa que gostava de viajar, que gostava de viajar pelo Brasil, no caso, né, e no estado. E essa foi a primeira viagem na qual ele meio que foi chamado por um suposto amigo, né, falando para ele para o Japão. E ele aceitou, só que, como eu falei, o Victor, ele acabou não, digamos, falando muito sobre o que ele ia fazer com a família, né. Guardem isso bem que depois eu vou falar o porquê que isso é meio que suspeito, né. Mas aparentemente, pessoal, ele tá meio que seguro, né? Já que ele tá preso, só que ele só vai ser liberado depois que as investigações que os japoneses vão fazer acabar, né? Então, assim, até lá ele vai estar no aeroporto só que preso. Então, assim, vão ter sempre pessoas, né, do Brasil, da embaixada, no caso, mandando notícias para a família dele e perguntando se ele tá bem, né? Se não estão maltratando ele, o que eu acho que não acontece lá, né? Mas se acontece, vai ser uma coisa meio estranha, porque o Japão não tem essa atitude como os Estados Unidos têm quando expulsou os imigrantes de lá, né? Os imigrantes ilegais, no caso, né? E bom, pessoal, a minha opinião sobre essa notícia é que eu acho que tem muitos pontos que meio que passou despercebido, não só pela família em si, né? Mas também pode ter sido que tenha passado despercebido no Catar ou até mesmo aqui no Brasil, né? Não sei se ele já estava com as drogas, né, aqui no Brasil, mas se estivesse, no caso, corrigindo, eu acho que seria uma grande falha, né, que teve de novo no aeroporto do Brasil. Porque uns anos atrás, né, acho que foi uns anos ou um ano passado, enfim, que teve aquele caso das brasileiras, né, que era um casal de mulheres que estava indo para a Alemanha e a mala foi trocada e tinha droga e elas foram presas, mas depois foram soltas, né? Não sei se esse caso pode ser igual, porém eu acho que não, na minha visão, né? Porque se não encontraram nada aqui no Brasil e se realmente não tivesse droga e a polícia acabou não vendo, né? O aeroporto acabou não detectando, eu acho que a pessoa, né, acabou dando droga para ele lá em Catar, né? Só que aí também, pessoal, não dá para saber se ele já sabia do esquema, mas na minha visão ele já sabia assim desse esquema, porque ninguém vai sem falar nada para a família, né? Sem dar o parecer, né, do que ele vai fazer em outro país, e não vai falar, ele vai falar, né, caso ele não tá com nada, com a família, né, ele vai falar que vai para viajar, para conhecer o país, mas aparentemente ele não fez isso, né. Então, assim, na minha visão, ele já sabia
desse de exportar a droga para o Japão, né? Mas na minha visão tem muita coisa errada que eu vou estar falando aqui no vídeo, né? Mas basicamente na minha visão eu acho que ele realmente ele levou as drogas para o Japão, mas tem que ver se ou ele não sabia realmente, né, que pode acontecer, que tem o caso das brasileiras que foram presos na Alemanha, como também pode ser que ele soubesse e ajudou, né? E ele não falou para a família, para a família não ficar preocupada, né? Ou pode ser que, sei lá, a família soubesse de alguma coisa, mas para amenizar a situação deve ter minimizado. Mas eu duvido muito que isso tenha acontecido. Eu acho que ele realmente não contou para a família, para a mãe, para o irmão, só para não ficarem com medo, né, que vai acontecer com ele. Mas é uma situação delicada, né, com relação não só com ele, mas porque eu já vi uns tempos atrás, né, que muitos brasileiros que acabam não se adequando no Japão acabam meio que fazendo com que o Brasil seja mal visto lá no Japão, né? E, enfim, por causa de alguns brasileiros, os japoneses acabam meio que adaptando algumas mensagens só para o português, no caso, né? E isso às vezes é bem mal visto lá no Japão, porque muitos brasileiros acham que os japoneses são xenofóbicos com os brasileiros, né? Isso que alguns brasileiros não viram que durante a pandemia alguns estabelecimentos do Japão proibiram a entrada de chineses, né? Mas, enfim, muitos brasileiros, quando viam essa mensagem, né? Por favor, não roube, né? Se estiver passando por dificuldades, fale conosco. Muitos acharam isso ruim, né? E, bom, o caso do Victor, né? Eu acho que não ajuda muito nesse sentido, porque eu acho que isso influencia muito o jeito que os japoneses veem o Brasil, né? Assim como coisa que aconteceu no passado, né, do Japão, influenciou muito na imagem deles aqui no Brasil, como eu já venho falando em vários vídeos, né? Então, assim, eu acho que isso prejudica tanto um lado quanto o outro lado, né? Mas são um prejudicamento diferente, né? Aqui no Brasil tem um efeito e no Japão tem outro efeito, né? Mas, na minha opinião, como eu falei, eu acho sim que ele já sabia, né? De algum plano para levar a droga para o Japão, né? Ele provavelmente ia para Tóquio para entregar essas drogas, né? E eu acho que vai ver que foi para a Yakuza, né? Não dá para saber para quem que ele ia entregar, ou se a droga depois ia sair do Japão para ir para outro país, né? Mas enfim, na minha opinião, ele meio que já sabia sobre as drogas que ele iria carregar no Japão, né? Eu só não acho que ele não contava que a polícia iria pegar ele, né? Lembrando, pessoal, que no Japão, esses crimes de droga, ou até mesmo de roubo, dependendo, né, se for seguido de morte, existe a possibilidade da pessoa pegar prisão perpétua ou até mesmo pena de morte. E sim, no Japão tem pena de morte, né? E pode ser que essa pena de morte pode ser aplicada para as pessoas não japonesas, né? Porque o crime aconteceu no território japonês. Então, independente, eu acho que se for japonês ou não, ele vai pagar com as leis do Japão, né? É igual aqui no Brasil, né? Mas aqui no Brasil as leis não funcionam muito, né? Mas enfim, é a minha opinião, né? Então, assim, caso você tenha uma opinião diferente, deixe nos comentários, beleza? Lembrando sempre com respeito à educação, né?
Então, assim, deixa a opinião de vocês, o que vocês acham. E é isso. Mas eu sempre peço para vocês com respeito e educação, porque às vezes acabo não recebendo tanto com respeito e educação, né? Às vezes a pessoa quer passar por cima do que eu falei e às vezes acaba sendo até mais educado, mas enfim, é sempre com respeito e educação, viu, pessoal? E bom, pessoal, eu vou estar falando algumas coisas que eu suspeito, né? Mas eu não sei se as outras pessoas suspeitam, mas são pontos que, quando eu li a notícia, eu tentei entender um pouco do lado do Victor Daniel e da família, né? Até porque não tem muito lado dos japoneses até agora, mas são coisas que, sei lá, podem fazer sentido ou não, né? Aí vai de cada um, né? Primeira coisa que eu suspeito é porque ele não deu satisfação do porquê estava indo para o Japão, né? Ele só falou que ia encontrar um amigo, né? E bom, eu acho que eu não sei como a família não buscou questionar, né, mais o Victor, né? Porque o cara simplesmente só falou que ia para o Japão e falou que só ia para encontrar com um amigo. E ele não falou quem era esse amigo, aparentemente, porque na reportagem que eu peguei, né, ele não fala o nome da pessoa que ele iria encontrar, né? E eu acho isso meio suspeito. O porquê? Porque eu acho que ele deu um indício de que iria aprontar, digamos assim, né? Não falando o porquê ele iria. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Ah, mas a pessoa não tem direito de falar, não querer falar o que ela tá fazendo, né? E sim, a pessoa tem direito de não querer responder essa pergunta, né? Mas como é a família, eu acho que ele deveria sim ter respondido, né? Mesmo que fosse para mentir, eu acho que ele, no caso ele mentiu, né? Mas mentir de outro jeito, eu acho que ele poderia ter falado outra coisa, né? E a família, eu acho que não buscou saber direito o que ele foi fazer, né? Se fosse a minha mãe, né? Ela iria até o Japão para saber o que eu ia fazer, né? Se eu não explicasse isso, né? Eu acho que a mãe de vocês também iria fazer isso, né? A mãe, pai, irmão, até porque ficou uma coisa muito vago, pelo que eu entendi, né? E meio que deixou isso passar, ficou meio estranho, assim, né? E é estranho que, tipo, isso nem eles suspeitaram e nem a polícia suspeitou, né? Eu acho muito estranho. Não que eu tô falando que a família tá ligada junto com o Victor, né? Mas é estranho saber que, tipo, ele deu indícios, né, que ia aprontar, mentindo, né? Falando, não é mentindo, mas falando que ia encontrar com uma pessoa e não deu o nome, não deu nada, e foi a família simplesmente, aparentemente deixou, né? Então, assim, é uma coisa que, pra mim, é uma coisa suspeita, né? Falando a verdade. O segundo ponto que eu acho meio suspeito é porque ele saiu aqui do Brasil, né? E geralmente aqui no Brasil a polícia investiga as malas, o que a pessoa tá levando, né? Então a polícia consegue detectar até com aquela máquina que faz raio-x, né? E eu acho estranho que, tipo assim, se ele tivesse carregando a droga aqui no Brasil, a polícia não encontrou, né? Mas como eu falei, pode ser que a droga tenha sido colocada com ele lá no Catar, né? Mas eu acho que se caso a droga realmente estivesse com ele até aqui no Brasil,
Eu acho muito estranho que a polícia não tenha achado, né? Lembrando que, tipo, esse caso já aconteceu no passado, né? Que seria da mala lá do casal de mulher que foi para a Alemanha, né? E foi confirmado que, tipo, foi quase que um esquadrão que estava dentro lá, né? Se fingindo de trabalhador, né, do aeroporto e trocaram as malas de propósito, né? Então, assim, é estranho, né? É estranho que, tipo, realmente, se a droga não tava com ele aqui no Brasil, a polícia não ter suspeitado de nada, né? Mas como eu falei, eu acho que a droga tava com ele a partir de quando ele tava lá no Catar, né? E depois foi pro Japão com as drogas. E bom, pessoal, eu falei que eu não achava que a família tava incluído nessa, né? Mas eu acho estranho que, tipo, pelo menos o irmão falou que ele não sabia o porquê que o Victor, né? Ele tava indo pro Japão e ele não deu satisfação e a família também não procurou saber direito, né? Então, assim, eu acho meio estranho isso, porque às vezes pode ser que a família sabe e tá protegendo o Victor, né? Porém, pode ser que não. Sinceramente, pessoal, eu acho que só tá meio contado nessa parte, né? Porque, assim, se eles não sabiam o porquê do Victor tá indo pro Japão, né, para encontrar esse amigo, suposto amigo, por que eles não questionaram o Victor, né? Tipo, tentaram saber um pouco mais sobre o que era essa viagem, né? Eles simplesmente, aparentemente, né, pelo que eu li, né, na reportagem, eles não ligaram muito e porque, de acordo com a família, o Victor sempre viajava, né? Viajava dentro do estado, às vezes pelo Brasil todo, então assim, não teria o porquê suspeitar, né? E tem que ver se também o Victor não fazia isso aqui dentro do Brasil, né? Porque é estranho, né? Mas enfim, é só especulação minha, né? Uma coisa que eu tô pensando aqui e tô falando com vocês, e eu não sei se vocês vão concordar ou não, né? Então deixa aí nos comentários o que vocês acham, beleza? Lembrando com respeito e educação sempre. E aqui eu vou deixar um questionamento, né? Que eu vou também estar respondendo esse questionamento, porque vai que um de vocês, alguém aqui tá se perguntando a mesma coisa, né? E, enfim, o porquê isso vai pegar tanto mal pro Brasil quanto pro Japão, né? E bom, pessoal, pro lado do Brasil, né? Porque quando a gente fala do Brasil, muitos países não gostam dos brasileiros, porque acham que é muito festivo, muito aberto, e o que às vezes é mostrado aqui vai para outros países, né? Sejam coisas boas ou ruins, né? Então muitos sabem que aqui no Brasil tem muito tráfico de droga e coisas do tipo, né? E fora que lá no Japão, né, onde tem as províncias com mais comunidade brasileira, muitos que não, como eu falei, muitos que não se adequaram à cultura japonesa, ou até o cargo horário de trabalho, acabam apelando para o lado do crime, ou até mesmo acham que estão no Brasil e que não vai dar em nada para eles, né? Então muitos acabam se envolvendo no crime lá no Japão, né? E muitos são pegos, né? E no caso do Japão, eu acho que é porque aqui no Brasil, né, como tem essa parte, muitos japoneses, na verdade, a cultura japonesa ela é mais reservada, mais certinha, né? Então, assim, vocês sempre vão ver coisas no lugar certo, restaurantes organizados, né? Vocês não vão ver nada fora do
do que era para ser, né? Só que aqui no Brasil não é bem assim, né? Aqui é tipo, pegou e sumiu, né? Deixou em outro lugar, né? Sem explicação alguma. E, enfim, e devido ao comportamento do Brasil, muitos japoneses, como eu falei, acabam deixando recado em português, né? E isso pega muito mal, porque muitos acham que isso é preconceito ou xenofobia, sendo que realmente tem casos, né, de brasileiros que fazem vandalismo e roubam no Japão, né? E só que isso é tido como xenofobia da parte dos japoneses com os brasileiros, né? O que é engraçado porque quando é aqui no Brasil é normalizado, mas enfim. Então, assim, eu acho estranho, né? Como os dois lados podem, de uma certa forma, serem um resultado diferente, né? O Brasil, por causa que acho que os japoneses fazem xenofobia e preconceito por deixar um comunicado brasileiro, né, em português, e os japoneses vendo que que o Brasil é tudo isso que a gente sabe o que é, né? Então, assim, é engraçado e ao mesmo tempo triste, assim, sabe? Mas, enfim, é uma coisa que acontece, né? Então é por isso que eu acho que pega muito mal tanto por um quanto por outra cultura, né? Mas eu acho que pega mais mal pro Brasil, porque eu acho que dependendo, essa notícia foi mandada por outros países, né? Então, assim, é uma coisa complicada, né? E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é que, na minha visão, o Vitor, né? O Vitor Daniel, ele é sim culpado, né? Eu acho que ele já sabia o que ele estava prestes a fazer, até porque ele meio que parece que escondeu isso da família, né? E eu acho que também a família foi errada de não ter tentado tirar mais a verdade, né, do Victor, né? Porque eu acho que esse caso é muito grave, até porque envolve outro país, né? Ele tá preso em outro país e as penas, né, de crime mudam, não é igual aqui do Brasil que prendeu e soltou, né? Como eu falei, dependendo, pode pegar prisão perpétua ou pena de morte, né? E quando é pena de morte ou prisão perpétua, é mais difícil de reverter o processo, né? Então, a conclusão é isso. Eu acho que ele sabia sim que ele estava fazendo, né? Infelizmente. E infelizmente isso vai ser mal visto, né? Pelos japoneses com relação ao Brasil. E aqui no Brasil provavelmente vai ser mal visto não só com relação ao Victor, mas também pode ser que seja, dependendo, mal visto como pro lado dos japoneses, né? Por, sei lá, pegarem pesado em algum tipo de pena pro Victor, né? Mas enfim, a gente tem que ver o que vai acontecer agora, né? Isso se a TV mostrar, né? Porque às vezes demora e às vezes não mostra, como eu sempre falei. A TV, as emissoras do Brasil demoram, né, dão menos importância para coisas que não são de outros países ou só do Brasil, né? Muitas vezes aqui no Brasil conteúdos sobre a cultura oriental não são falados, né? E, às vezes são conteúdos legais de assistir, de entender, né? Mas não é mostrado aqui, e se é mostrado, ficam zoando, né? Mas enfim, essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês nos comentários, beleza, pessoal? E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado, assistiram até o final. Deixem nos comentários a opinião de vocês, beleza? Sempre com respeito à educação, porque eu vou estar lendo. Espero que vocês tenham gostado, assistiram até o final. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu, falou!